Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero apresentar algo relacionado a 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10, sobre a volta de Jesus ou ao estado eterno, ver se isso realmente nos é dito através do apóstolo Paulo, dentro desse texto e contexto. Mas eu quero logo de início dizer que, comumente, eu sempre entendi que o perfeito tratava-se sobre a volta de Jesus, esse estado eterno, onde estaremos face a face com Ele, etc. e tal. Eu já pensei da mesma forma que a maioria das pessoas, inclusive você que está me assistindo. Mas à medida que a gente vai trabalhando e lidando de forma direta com o texto bíblico na língua original, a gente vai aprendendo cada vez mais e mais, assimilando a palavra de Deus e desta forma eu apresento uma interpretação ciente de que não estou sozinho, algumas pessoas caminham na mesma direção, tanto é que eu não tenho nada original, pelo contrário, é fruto, na verdade, de estudo de outros estudiosos da área do grego, e desta forma eu quero tão somente contribuir com uma possibilidade de interpretação. Já que todo mundo basicamente pensa e entende a mesma coisa, pelo menos a maioria, mas eu quero mostrar uma outra possibilidade e você vai verificar se faz sentido ou não. Naturalmente, se você não tem uma noção do grego e esses elementos exegéticos e hermenêuticos, pode ter no primeiro momento alguma dificuldade. Mas, para tanto, esse primeiro vídeo eu vou trabalhar menos exegeticamente falando, mais expositivamente, mas mostrando no texto bíblico para que possa não apenas gerar uma curiosidade, mas para que você possa assistir, inclusive, o segundo vídeo sobre este teor, porque aí sim eu vou começar a esmiuçar de uma forma exegética. Pois bem, muitas pessoas afirmam categoricamente que o perfeito, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10, eu vou estar projetando aqui o texto, já está sendo visualizado por você, diz a respeito da volta de Jesus ou estado eterno. Mas será que realmente Paulo disse isso? E se eu mostrar que o texto não menciona Cristo voltando? Não tem nada explícito dizendo sobre a volta de Jesus. Tampouco menciona a ressurreição, não fala explicitamente do céu. De uma forma escancarada, você não vê esses termos, tampouco o apóstolo Paulo falando sobre estas coisas. Mas hoje eu quero analisar o texto grego de 1 Coríntios capítulo 13 e considerar essa interpretação que eu falei agora há pouco, que entende que o perfeito, vou deixar aqui destacado tanto em português, perfeito, e aqui teleion, que vai dar aquela ideia diferenciada. Em que sentido? Porque perfeito, gramaticalmente, refere-se como maturidade ou completude, e não necessariamente a um evento escatológico. Aliás, todas as vezes, sem exceção, que nós vamos para o Novo Testamento, quando aparece teleios, toteleio e assim por diante, sempre vai se referir a um estado de maturidade, de desenvolvimento, progresso, desenvolvimento, maturidade, etc e tal. Sempre, não tem exceção. Aí você pode levantar alguma pergunta assim, mas o que é determinante não é a palavrinha toteleion, e sim o contexto. Mas em nenhum outro texto e contexto a gente vê toteleion sendo associado com a volta de Jesus ou esse assunto escatológico. Mas vamos ao texto, porque o que nos diz a palavra de Deus? Eu vou aumentar aqui para facilitar um pouco para aqueles que têm dificuldade, ainda mais se estiver no celular, mas para que você tenha uma noção. O que o texto diz? Porque em parte conhecemos, versículo 9, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. A expressão, quando fala que em parte será aniquilado, vou destacar aqui, ó, o que é, o que em parte é aniquilado. O que em parte será aniquilado. A expressão central, eu entendo que é esta aqui, to teleion, no grego. O que significa to teleio? A palavra vem da mesma raiz de teleios e pode
significar completo, maduro, desenvolvido, consumado. Curiosamente, o apóstolo Paulo frequentemente usa essa palavra para falar de maturidade. Vou dar um exemplo aqui. Em 1 capítulo 2, versículo 6, ele fala dos maduros, quando utiliza esse termo. Em Efésios, capítulo 4, versículo 13, ele fala do homem perfeito. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 28, ele fala da maturidade em Cristo. Ou seja, o significado normal da palavra aponta para o crescimento e amadurecimento, inclusive dentro do pensamento paulino e da forma que ele emprega em um Novo Testamento. Seria uma exceção o apóstolo Paulo utilizar toteleion para um elemento escatológico, uma alusão ao estado eterno ou à volta de Cristo, etc. e tal? Eu penso que não se sustenta. Você pode dizer assim, eu acho que sim, eu acho que não, mas o achismo necessariamente não significa nada, desde que a gente entenda que a Bíblia que é normativa e é o texto dentro do contexto que precisa mostrar o que realmente está registrado. Então, quando eu olho para o argumento do contexto, eu observo algumas coisas. Por exemplo, coisas interessantes. Paulo explica o que acabou de dizer, você tem que fazer a pergunta. Porque no versículo 10, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Faça a pergunta ao texto. Paulo explica que acabou de dizer, porque o versículo 10 tem que estar amarradinho com o versículo 11. E o que ele diz no contexto chamado imediato? Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Não teria sentido Paulo introduzir o versículo 11 falando sobre um desenvolvimento ou maturidade, caso não estivesse ligado e relacionado com o versículo 10, que é justamente o perfeito. Porque quando eu era menino, falava com menino, aqui está justamente uma ilustração usada por Paulo. Não sou eu que estou utilizando. Aí você vai perguntar, qual é a ilustração? Ora, é a infância para a maturidade. É da meninice para a vida adulta. E perceba, olhando para o texto, deixa de visualizar este e olha para o texto. Perceba que Paulo não compara terra e céu. Ele poderia perfeitamente, já que estivesse possivelmente falando sobre o céu, o estado eterno, a volta de Jesus, ele poderia comparar a partir do versículo 11, no contexto imediato, comparando terra e céu. Ele não compara sequer presente e eternidade. Ele não compara a igreja e a volta de Jesus, ou seja, a segunda vinda. O que ele faz no versículo de número 11? Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele compara infância e maturidade. Então, o próprio apóstolo Paulo explica e aponta para o desenvolvimento. É isto que a gente precisa fazer, ficar bem amarradinho ao texto, a despeito das interpretações, que não é apenas uma ou duas, mas existem várias possibilidades de interpretação. Mas ainda assim, eu quero falar sobre essa necessidade de a gente ficar preso ao texto e nos encaixar com cada uma das palavras para que realmente faça sentido e não seja introduzido termos, assuntos, palavras nossas ou ainda retiradas de outras porções da Bíblia e colocadas aqui para tentar colocar goela abaixo do apóstolo Paulo algo que a gente pensa a respeito do texto, quando, na verdade, a gente precisa ouvir o que Paulo está dizendo. E desta forma a gente vai ter que enxergar, fazer uma análise dentro do contexto imediato, considerando inclusive esse pormenor de que, sem exceção, tuteleion, ou teleios, essa palavra, nunca tem uma ideia relacionada de uma forma direta, nem indireta, com a questão escatológica. Se você já tem essa informação, agora você pode ter dificuldade a partir do versículo 12, porque diz assim: porque agora vemos como espelho, como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Bom, a gente tem que ter uma noção de que o espelho daquela época não era semelhante ao espelho de hoje.
Hoje você tem um espelho que vai refletir perfeitamente e adequadamente a sua imagem, sem aquelas distorções da época. Era um espelho feito de material que não permitia você enxergar da forma como nós vemos nos dias atuais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, o espelho de hoje é bem diferente maior do anterior, daquele tempo, e é infinitamente melhor em qualidade. Então, a pessoa olhava para o espelho, ela não se via da forma como hoje nós podemos ter essa concepção e esta visão. Era bem diferente. É como se fosse uma coisa mais nebulosa, um tanto mais embaçado, não tinha esse grau de qualidade que nós temos hoje. Aqui chegamos então ao principal argumento da interpretação tradicional. Por quê? Quando você lê o versículo 12, agora vemos por espelho, de uma forma obscuramente, então veremos face a face. Mas muitos concluem imediatamente. Isso só pode significar ver Jesus. Mas observe o texto cuidadosamente. Olhe para o texto. Olhe os fitos no texto. Leia uma vez mais. Versículo 9, 10, 11 e 12. Tudo amarradinho. Não diz aqui no versículo 12 sobre Jesus. Paulo não menciona Jesus. Leia novamente o versículo 12. Paulo não menciona Deus. Paulo não menciona céu. Paulo não menciona eternidade. Qual é a expressão que Paulo menciona? Face a face. Aí a pessoa deduz, não, aqui se refere à volta de Jesus, a isso, aquilo outro, mas tão somente diz, porque agora vemos como por espelho enigma, de uma forma obscurecida, não tem aquele grau de qualidade, conforme mencionei nos dias atuais, por parte dos espelhos que temos, mas então veremos face a face. Bom, se você analisar, não é gramaticalmente ao objeto visto. Por exemplo, quando duas pessoas conversam face a face, a expressão descreve a qualidade do encontro. Ela não identifica quem está sendo visto. Percebeu? Assim, o apóstolo Paulo pode estar contrastando uma percepção indireta, uma percepção direta, uma compreensão limitada, uma compreensão clara. Ele pode estar contrastando, fazendo um contraste disto que eu citei agora há pouco, de uma dessas quatro possibilidades. A percepção indireta, a percepção direta, a compreensão limitada ou a compreensão clara. Mas o contraste com o espelho. Os espelhos antigos não eram como os atuais, como eu disse. Produziam, irmãos, imagens imperfeitas e distorcidas. O contraste de Paulo é: agora temos a visão obscura, um tanto nebulosa, imperfeita. Depois teremos uma visão clara. O foco está na qualidade da percepção, não necessariamente numa mudança da terra para o céu. Uma outra questão que tem que ser analisada é o tema da carta. Existe outro detalhe muito importante. Ao longo de toda a carta, Paulo combate a imaturidade dos coríntios. No capítulo 3, não vos pude falar como espirituais. No capítulo 13, quando eu era menino. No capítulo 14, não sejais menino no entendimento. Percebe a sequência? Imaturidade, maturidade, compreensão e discernimento. E esse tema vai aparecer repetidamente. E isso mostra que o perfeito provavelmente não se refere à volta de Jesus. Depois de argumentar, de mostrar essas questões, você pode ter ficado intrigado. Bom, ele disse provavelmente, então ele não tem certeza. Eu, cá entre nós, tenho certeza, mas é uma força de expressão. Eu não afirmo categoricamente é assim ou assado. Eu prefiro, já que há outras interpretações, me relacionar com você, que está tão habitualmente sempre ouvindo as mesmas interpretações,
e tidas como a única certa, mas uma possibilidade. Mas acontece que a possibilidade aqui apresentada vai se fundamentando e sendo argumentada a partir do texto bíblico e permanece agarradinho, versículo por versículo, porque nós dividimos os versículos, mas o texto era como um todo, era um recorte. A gente fica fragmentando versículos e de forma isolada nós nos damos mal na compreensão das escrituras, mas nós sabemos, por exemplo, que quando analisa-se gramaticalmente, considerando tuteleion, conforme está aqui, já foi destacado no grego, uma referência ao perfeito, isso não prova definitivamente que o perfeito se refere à volta de Jesus. Não, mas mostra que existe uma interpretação exegética séria que merece consideração. A questão não é eu concordo, levantar a mão, eu concordo, eu discordo, não gostei desta interpretação. Para com isso. Sejamos maduros, ouçamos e compreendamos, estejamos atentos aos argumentos apresentados, mas sempre a partir do texto bíblico. Por isso que eu chamo atenção não para esta imagem que você está vendo no canto superior da sua tela. Eu chamo atenção para o texto bíblico. E se você quiser fazer todo esse caminho percorrido na sua versão, que assim seja. Ah, eu não adoto essa versão porque eu acho que a versão X é a melhor. Vá na sua melhor versão, segundo o seu entendimento, e comece a considerar, primeiro, que não havia a divisão de versículos. Então você vai ter que ler numa sentada só, capítulo 13 todinho. E quando você chegar a, a esse texto, considerar o contexto imediato. E ainda não ficar projetando ideias, coisas que vocês ouviram no decorrer da sua vivência cristã ao texto. Porque existe, sim, mais de uma interpretação. No tocante a esta que eu estou mencionando, o contexto imediato favorece a ideia de maturidade e completude. A palavra, como eu disse, toteleion, frequentemente significa maturidade. E a ilustração do versículo 11 aponta para o desenvolvimento. A despeito de você não concordar comigo, e você tem todo o direito, não precisa apresentar os seus argumentos para este, porque em relação à interpretação tradicional ou comumente adotada, eu conheço de cor e salteado. Eu já pensei, inclusive, como você ou como a maioria das pessoas. Mas, digo, quando você vai para as línguas originais, você vai aprendendo, você vai observando algumas nuances que na língua portuguesa nós não temos. Inclusive, quando se refere àquela questão do perfeito, do face a face, a expressão está no presente imediato. Eu vou fazer uma consulta rápida, uma anotação que eu fiz da Bíblia, digo na minha Bíblia, em relação a isto. E o que eu aponto aqui na minha Bíblia, eu sempre faço isto para não esquecer, mas é como resultado de estudo, de aprofundamento, de consulta do dicionário ao contexto, de uma análise exegética, por exemplo. Quando se refere face a face, refere-se ao presente imediato, não lá futuramente, no estado eterno e tal. E, como eu disse, a expressão face a face pode estar descrevendo uma percepção mais clara e direta da verdade, não necessariamente a visão de Cristo na eternidade. Mas agora, sim, eu quero saber a sua opinião. Você entende que o perfeito é a volta de Cristo ou maturidade descrita por Paulo no contexto? Você pode deixar seu comentário. Deixe seu comentário de uma forma respeitosa, fraterna, porque vez ou outra a gente se depara com comentários realmente que não são publicáveis e nessa plataforma que é o Cantinho de Reflexão Teológica não cabe espaço para atitudes tão deselegantes. Mas fica aí esta contribuição. Que Deus possa abençoar ricamente sua vida e até o nosso próximo vídeo. Quer sobre este assunto, quer sobre outro. Você pode fazer o acesso
no Cantinho Teológico. Deus abençoe grandemente.